A gente começa a programação da Carreta Agro pelo Brasil, da CNA, na AgroTeams 2026, com uma rodada de entrevistas e a gente tem certeza que serão muito proveitosas. Aqui nós estamos com o nosso convidado especial, o Francisco Maturo, que é Head de Agronegócio do Lead Global e curador do Fórum. Ele também, que é administrador de empresas, exerceu o cargo de diretor da Marquesan, Implementos e Máquinas Agrícolas. Ele foi vice-presidente da ABMAC, né? Presidente da CSMIA, diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Foi secretário de Agricultura, de Abastecimento de São Paulo. Também fundou a AgriShow, que é uma das maiores feiras internacionais de tecnologia agrícola. E para nós é uma honra estar recebendo ele aqui nessa primeira entrevista, né, da Carreta Agro pelo Brasil, para a gente falar um pouco mais sobre agronegócio. Quem vai participar com a gente aqui também dessa entrevista marcante, né, na abertura da AgriShow, da AgroTeams, melhor dizendo, da AgroTeams 2026, é o nosso querido Ricardo Cury, que é presidente do Sistema OCB Tocantins, que vai colaborar aqui com as perguntas, juntamente com o jornalista Rogério Silva, do Sistema FAET Senar, que está aqui conosco também. Bom, a gente começa essa entrevista agradecendo por essa oportunidade. Para mim é um grande prazer estar aqui para falarmos um pouco mais sobre agronegócio. Estivemos aí acompanhando por meio da sua biografia, a sua trajetória, né? É uma trajetória extensa e muito importante, né, para o Brasil. Começo perguntando sobre o Tocantins em si. A gente está numa feira, a maior feira do estado, que é muito importante, e eu queria a sua leitura, né, para falar sobre esse momento do agronegócio, né? Nós fechamos aí uma safra passada com mais de 9 milhões de toneladas, né, de grãos, e a perspectiva para a próxima também é superar esse número. Como é que o senhor enxerga o potencial do Tocantins? E mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Bom, é muito fácil. É um estado grande territorialmente e está só no começo. Tem muito para desenvolver e a gente percebe, pelo pouco que eu conheci, com as pessoas com quem eu conversei, que está caminhando junto à infraestrutura, logística de transporte. O que mais necessita é logística de armazenagem, que é um grande problema no país. O país hoje tem um déficit gigantesco de armazéns, isso é problema, porque quando você não tem armazenagem, o comprador sabe que você não tem. Pressão do preço do frete, porque você está colhendo, joga em cima do caminhão ou para a indústria ou direto para porto. Isso é um problema, o comprador sabe disso. Então tem que caminhar junto. Armazenagem, a infraestrutura logística como um todo, e a armazenagem, para mim, é um dos pilares da infraestrutura. Porque você consegue drenar a safra mais vagarosamente. Talvez você não consiga colocar preço, mas também não é explorado no momento da colheita. Então, vejo que o Estado caminha passos largos, muito fortes na direção boa. Os outros estados se adaptam àquilo que tem. Os estados mais novos podem desviar do buraco onde a gente já caiu. Muito bom, muito bom. E levando em consideração tudo isso que o senhor falou, é um potencial gigantesco. Pode se tornar também referência na nossa região, para todo o Brasil também, Tocantins. Como é que o senhor enxerga isso? Claro que pode. Aqui é aquilo que no passado foi o norte de Goiás, hoje é Tocantins. Sim. Com essa maravilha que tem aqui para navegar. O rio Tocantins é um Mississippi, com baixíssima utilização ou quase nada. Então, o país carece de hidrovias, ferrovias, rodovias. É um problema? É. É oportunidade? Claro que sim. Basta ter apetite para investir e a política pública não atrapalhar, porque o grande problema que nós temos no Brasil são licenças, né? Eu estou falando de uma licença de um carrinho de lanche na esquina até um grande empreendimento. É um problema que como uma hidrovia, por exemplo. Uma hidrovia é um problema. E não tem que ter esse tipo de problema. Não teria que ter. Tem a história do Pedral do Lourenço. Por que não pode tirar? Qual o problema? O Mississippi transporta 70%, 80% de uma safra norte-americana de 600 milhões de toneladas. Quanto nós transportamos por rio no Brasil? É mínimo. E nós temos aqui dentro, assim, para não errar, pelo menos 4, 5 Mississippi. Então é oportunidade que tem. E tem um detalhe, né? Uma hidrovia não precisa de reparos.
Não precisa consertar, É não isso. precisa fazer nada. Está aí, está pronto. É só abrir licenciamento, não é buscar atalhos. É não dificultar. Você pega a nossa Constituição, precisava ter uma Constituição que escreva o que pode. Porque o que mais tem na nossa Constituição é o que não pode. É muito complexo isso. E as licenças estão hoje, e já há algum tempo, carregadas de ideologia. Não tem que ter ideologia, são decisões técnicas. O que é técnico, está certo ou está errado, é técnico. Bom, o senhor estava falando dessa questão da logística e vem a seguinte questão. Hoje o Brasil já tem uma produção extremamente competitiva em termos de preço. Nós temos os melhores preços do planeta em termos de produção de alimentos, né? Mas a logística bem feita ainda daria mais um ganho para isso, né? Qual a importância nesse contexto hoje dessa melhoria da logística brasileira? Bom, é que a nossa produção e produtividade é tão grande, tão rápida, que a infraestrutura não acompanha. Isso é oportunidade para o setor público? Sim. Mas o poder público não é para fazer, é para induzir. O poder público é indutor do desenvolvimento. Cria as condições, tira as dificuldades que tem e o setor privado faz investimentos. Para isso precisa de segurança jurídica. E a segurança jurídica também nós somos carentes. Então, produzir para o Brasil não é problema. Nós conseguimos produzir com preços competitivos. Nesse momento está complexo, o câmbio cai, os insumos subindo de preço. Temos um agravante, que é a guerra no Oriente Médio. Isso é um agravante, não é a causa. Sim. A causa a gente vem arrastando já há algum tempo. Os insumos estão subindo, o câmbio caindo, quer dizer que quando nós exportamos, trazemos menos reais para casa ou menos dólar. Isso é problema. Mas a gente já passou por isso outras vezes. O que precisa é infraestrutura, para que o Estado brasileiro, de um modo geral, dê segurança jurídica ao investidor. Ninguém põe dinheiro num risco que não seja calculado. Porque risco a gente já corre todo dia. Presidente Ricardo, já é uma situação que o setor já vem discutindo há muito tempo aqui no Tocantins, né? Que contribuição que o senhor poderia dar a essa questão aqui para a gente apertar um pouco mais o presidente? A questão logística, o Tocantins está se notabilizando por produzir commodities agrícolas, especialmente soja, milho e também produção de carne, né? A questão logística, Rogério, senhores, a questão logística faz toda a diferença entre a atividade ser uma atividade rentável, lucrativa, ou pode limitar, ser gargalo. Houve um tempo que a logística que era disponibilizada para nós, produtores do Tocantins, era um gargalo. Esse gargalo vem se desmanchando. Hoje, o grande gargalo do Tocantins é o que o Francisco falou, que é a questão da armazenagem. Hoje, se você enxergar o Tocantins, Francisco, como polos de produção, não é uma área contínua, mas tem os polos de produção. Os polos de produção com melhor performance são aqueles polos de produção onde nós temos cooperativas que investiram em unidades armazenadoras, que aí sim o resultado e a performance do produtor, como uma célula de todo esse processo, seja muito melhor do que um produtor desassistido de armazém. Sobretudo porque essa questão que ele falou, de você não ficar refém dos Perfeito. compradores, né? Ou seja, não entregar na hora que eles querem, né? Poder ter uma margem de Perfeito, negociação. perfeito, exatamente isso. Mas eu queria ainda, se vocês me permitirem, explorar um lado aqui. O Francisco Maturro foi secretário da Agricultura e tem um currículo extraordinário. O estado de São Paulo transforma boa parte da sua produção. Nós estamos numa fase, Rogério, na agricultura no Tocantins, que já é consolidada. Hoje nós produzimos grãos, me perdoem a falta de modéstia, com excelência. Mas exportamos commodities. O meu sonho é que uma parte dessa produção seja convertida em óleo e farelo de soja e etanol de milho. Porque essas cadeias são complementares e aí sim o Tocantins e o Mato Piba como um todo vai explodir. Eu queria ouvir, né, essa experiência que ele traz lá de São Paulo
porque nós precisamos cada vez mais transformar, em vez de exportarmos produtos primários, produtos acabados, produtos transformados, que aí sim, aí a gente realmente vai mudar de patamar, como diz aquele jogador de futebol. Exatamente. Outro nível, né? Então, antes de responder a sua pergunta, Ricardo, que é muito oportuna, certamente eu não tenho a resposta exata e Sim. nem tenho caneta para mudar realidades. Né? Vou dar um número ainda complementar sobre armazenagem a nível de fazenda. Ricardo citou as cooperativas que fazem um papel extraordinário no país, tanto que de São Paulo para baixo não há problema de armazenagem. As cooperativas suprem. O Paraná tem o maior volume de cooperativas, isso supre muito bem. Estados Unidos armazena a nível de fazenda 60% de uma safra de 600 e tantos milhões de toneladas. O Brasil armazena a nível de fazenda 16% de uma safra de 350 milhões de toneladas. Quer dizer, nós estamos muito distantes de ter armazenagem a nível de fazenda. Porque quando você armazena a nível de fazenda ou de cooperativas, você tem financiamento do seu grão lá. O proprietário de um silo dentro da sua propriedade, ele financia o grão e se torna o fiel depositário. A garantia é o próprio grão. Então ele tem acesso a crédito. Que o nosso mundo é movido a crédito. E quando você tem produto, o teu dinheiro parou de ser juro. São sacas de soja, ou toneladas de soja, ou toneladas de milho, ou arroba de boi. Isso é moeda para o produtor. Isso ele sabe fazer. Na esteira do que o Ricardo está dizendo, quando você tem produção de milho, quando você tem produção de óleo de soja, farelo de soja, vem a indústria automaticamente. A indústria, o aviário, o criador de suínos, vem na esteira, porque você cria resíduos É um processo, né? tão nobres e passa a ser um processo já de agregação de valor, ainda numa fase secundária, que a primária é a produção dentro da fazenda. Na sequência, você vai fazer os cortes especiais, tanto do suíno como da ave. A produção de ovos, aqui é um estado ainda com pouca população, mas cria condições para exportar esse produto com valor superior ao produto primário, que vai fazer renda para o produtor. E aí há o desenvolvimento. Por exemplo, o senhor defendeu aqui o Estado como indutor de crescimento, né, nesse caso. Qual seria o papel hoje dos governos, e particularmente aqui do Estado, né, nesse contexto? Ou seja, o que ele deve fazer para tentar antecipar e fazer isso que o Ricardo defendeu aqui, né, de tentar atrair esse tipo de investimento que mudasse essa conjuntura nossa? Bom, eu nunca fui votado, não sou parlamentar, não sou filiado a partido e nem governador de estado. Se eu sou um governador de estado, eu buscaria a segurança jurídica para investimento. Perfeito. É segurança jurídica. Isso é um papel, do Estado. É do Estado ou do Estado federativo. É papel do Estado dar segurança jurídica ao investidor. Porque pobreza não gera riqueza. O que gera riqueza é a riqueza. Aí todos mudam de patamar. Não dá para nivelar, pegar o de cima e levar para baixo. Não dá. Deixa o investidor, deixa o empresário crescer, que todo o restante da população melhora de vida. O pessoal fala muito em sustentabilidade, eu adoro essa palavra, só que ela se tornou genérica. Não dá para ter sustentabilidade se não for ambiental, social e econômica. Que é muito bonito falar em sustentabilidade. Mas quem faz as três pernas? Quem move o social? É o empresário. Quem move o econômico? É o empresário. E o empresário bem-sucedido, certamente ele tem bons colaboradores, gente bem formada, bem qualificada, e uma pessoa bem qualificada não quer que o filho seja menor que ele. Quer que o filho seja ainda melhor. Então a gente cresce como população. Isso aí se chama Índice de Desenvolvimento Humano, né? É o famoso IDH. Isso é o lado social. E o Tocantins tem muito ainda, né, o que evoluir em tudo isso que nós estamos comentando aqui agora. Bom, a gente está numa feira, né? E não tem como não falar também sobre a AgriShow, né? Que é uma feira tecnológica, a maior do mundo, que o senhor é fundador. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel das feiras, né, na modernização
né, na vantagem para o produtor rural? Se você falasse um Bom, eu pouquinho. começo dizendo o seguinte, eu sou um dos fundadores. Sim. Nós juntamos um grupo de 25 empresários que a gente queria uma feira de negócios. E acabamos concebendo aquilo que hoje é a AgriShow. Então, só para dizer um pouco de como nós começamos, é simples. Fizemos a primeira edição em 94, tudo para dar certo, uma feira pequena, pô, está começando, você não vai ter o número de expositores que ela tem hoje. Feira pequena, e no dia da abertura oficial da primeira edição, chegava em São Paulo, capital, o corpo do Ayrton Senna. Nossa. O país estava de luto, o mundo estava de luto, e a feira era um velório. Nós tínhamos tudo para desistir. 95, fizemos a segunda edição. Nosso presidente à época, um homem culto, preparadíssimo, e se eu falar o nome, eu falo com muito orgulho, Ney Bittencourt de Araújo, que era o dono da Agroceres, primeiro híbrido de milho do Brasil foi por ele, primeiro grande avanço da suinocultura foi ele que trouxe as primeiras matrizes, a primeira genética de suínos, foi Ney Bittencourt de Araújo. Ele era um homem diferenciado, porque ele já era Harvard, pai dele já era Harvard, quer dizer, pelo menos à minha frente ele estava muito, né? Diferenciado. Diferenciado por uma época. Ele resolveu terceirizar a feira. E terceirizou. Só a gente não entende muito bem desse negócio aí. Vamos pegar a gente que sabe fazer. Vamos lá. É simples. Nós tomamos um golpe, literalmente, de $1.800.000. Continua sendo muito dinheiro em qualquer lugar do mundo. Sim. $1 milhão 95, $1 milhão hoje é dólar. Dinheiro do mesmo jeito. É muito dinheiro. E nós acreditávamos no conceito que a feira era aquilo que a gente queria. A gente não sabia fazer. Aí nós fizemos. Então, o que nós fizemos? Juntamos todo mundo desses empresários. Um tem um bom contador, outro tem um bom financeiro. Alguém bom tem sempre numa empresa boa, né? Auditamos tudo. Aquilo que resistiu à auditoria, não é que nós pagamos, não, nós negociamos. Aquilo que não resistiu à auditoria, nós deixamos à vontade para entrar na justiça. Os que não resistiram, nenhum entrou na justiça, e o que sobrou de dívida, e não era pouco, era praticamente $1 milhão que sobrou, nós negociamos com todos, ninguém deixou de receber. Todos receberam. E a feira está lá, hoje, dentro do segmento, é a maior do mundo, e ela vem se transformando como a agricultura brasileira vem se transformando. No início, e a gente encontra muita gente hoje formada, preparada e tal, esticava a cordinha nas dinâmicas, que a gente fazia dinâmica de campo. Aí, estudantes de faculdade que a gente pegava na região, e ali tem muitas faculdades, Ribeirão Preto, eles iam lá esticar a cordinha porque era um tiro de 50 metros ou de 100 metros com todas as máquinas dos concorrentes alinhadas. Então ela vem se transformando. Eu me orgulho hoje de dizer que em uma geração, o único país do mundo que saiu da enxada ao drone. Perfeito. Em uma geração. Nenhum país do mundo é capaz de fazer isso. E o Brasil é capaz de fazer isso. Com essa mistura de raças que nós temos nesse país, muita gente chama isso de pejorativo, isso é uma bênção para o país. Aqui nós não temos esse tipo de conflito. O conflito está lá onde eles nasceram, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, deixa para lá. Aqui a gente come churrasco na mesma mesa e se diverte. Ninguém pergunta que religião que é. Isso. Então isso é uma bênção que tem no Brasil. Então nós fizemos a AgriShow dessa forma. Trabalhando muito, se dedicando muito. A área onde nós fazemos é um próprio do Estado. É do Estado de São Paulo, é uma unidade de cana, centro de cana do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, fundado por Dom Pedro há 139 anos atrás. Dom Pedro II. Então está lá, é um próprio do Estado, mas concessionado para a AgriShow. Então a feira hoje é um sucesso. A Agrotins, a nossa Agrotins aqui, ainda depende muito desse esforço do governo estadual, né? Mas eu acho que o caminho, e a sua opinião também, Ricardo, sobre isso, né? Qual seria o caminho para o futuro de eventos como a Agrotins? Bom, esse caminho descrito pelo Francisco Maturro aqui
é um caminho fascinante. Fascinante, quer dizer, os grandes promotores de tecnologia e de inovação, principalmente de maquinário agrícola, aí entenda-se tratores, colheitadeiras, implementos, chegando até no drone hoje, na agricultura 5.0, se organizaram. Foi necessário eles se organizarem, se profissionalizarem, ou pelo menos levar a profissionalização a um bom termo. E aqui no Tocantins, o governo estadual, aqui eu tiro meu chapéu mesmo para os técnicos da Secretaria de Agricultura do Estado do Tocantins. Foi por esforço deles, claro, que aí todos os governadores que passaram, todos os secretários que passaram, têm um papel fundamental nisso. Mas para evoluir, para a Agrotins dar um passo sequencial a mais, precisaríamos sim de profissionalizar a feira Agrotins, tal qual ocorreu em Ribeirão Preto, na AgriShow. Talvez uma gestão compartilhada entre a indústria de máquinas, as revendas de máquinas, as revendas de insumos agrícolas, né? Um consórcio, por que não? Um consórcio, para que receba de herança esse trabalho gigantesco que o poder público fez, para a gente poder dar esse passo a mais. Eu considero essa possibilidade, sim. E quando eu falo em gestão compartilhada, é também com profissionalismo. Não se pensa em uma gestão compartilhada, na criação de um consórcio, seria quase que um consórcio público-privado. Eu acho que é a vocação e o caminho natural da Feira Agrotins. Eu realmente penso assim. Opinião do senhor? A minha opinião é essa mesmo, do Ricardo, e foi assim que a gente fez em São Paulo. Nós trabalhamos muito, porque ali o Instituto Agronômico é uma área de pesquisa. Para você descaracterizar uma área de pesquisa para uma área comercial é um trabalho grande. Tem regras muito rígidas que controlam isso. Nós conseguimos fazer isso e foi promulgada uma lei de concessão em 2012. E essa lei de concessão trouxe junto um conselho que rege as regras da concessão. Olha. Inclusive tem um membro do Parlamento de São Paulo, da Assembleia Legislativa, que é uma lei que pode ser copiada ou ajustada aos modos de cada região. Está lá, é uma lei de 2012. Criou-se um conselho, cada uma das entidades que são sócias da AgriShow tem um membro, mais um membro da Assembleia Legislativa e um membro da Secretaria de Agricultura, que em última análise é a proprietária da área. Mas o Estado é um indutor. O Estado não precisa fazer a feira. O Estado tem que ser o indutor. Tem que ter as regras amarradas no Parlamento, as regras amarradas pelo Executivo, e cabe a quem estiver no Conselho cumprir. Então, o Estado está preparando esse parque, está ficando maravilhoso, e certamente o ano que vem será melhor, e assim vão se sucedendo, e chega o momento da concessão. A concessão com regras claras, é um próprio do Estado, tem que seguir normas. Então a gestão compartilhada já ocorre lá. Né? Já ocorre. Então já tem a receita aí. Isso. Está pronta. Exatamente. É verdade, é o que eu ia perguntar agora, né? Porque a gente vê muitas feiras pelo Brasil, faz uma, duas, três edições e com o tempo, né, acaba deixando de serem realizadas. Ou muda o perfil, né, gente? Muda o perfil, né? Infelizmente, né? Isso acontece. É verdade. Bom, se a gente quiser continuar aqui o bate-papo, a gente pode continuar falando sobre, Rogério, sobre a questão do potencial do Tocantins. Eu queria que você também direcionasse uma pergunta para o nosso convidado a respeito. Bom, a gente tem que começar a olhar no futuro. Esse é o ano de pensar muito em futuro, né? Em função dos desafios que a gente tem. Exatamente. A bola está baixa. E é complicado, né? Ou seja, é isso, né? Ou seja, olhando para esse futuro, ainda que o tempo esteja muito nublado nesse patamar, o que nós podemos esperar, né? E dentro da visão do senhor, que expectativa pode se ter daqui para frente? Bom, o agricultor brasileiro é um agricultor calejado, né? Produz em condições muito diferentes do mundo, totalmente diferente do mundo. O mundo trabalha normalmente em clima temperado, tem ciclos definidos, precipitação definida, tudo é definido. Aqui chove quando não pode,
não chove quando precisa. Nós temos de tudo. Por aí entra a ciência, entra a tecnologia, que vem ao longo do tempo fazendo ajustes de variedades de sementes, de fertilizantes, de defensivos, para ajustar para cada janela. É o único país do mundo que pode fazer 3, 4, 5 safras num ano. É o único país do mundo. O resto, metade do tempo é coberto de neve. Você citou uma coisa, que as feiras começam 3, 4 vezes e acabam. Porque eles saem do objetivo final. O objetivo final não é fazer feira pela feira. Não é pelo resultado que a feira dá em si. É porque ela promove, porque ela fomenta. Porque nenhum fabricante, e esse é o meu caso, quer ir de um ano para o outro levando a mesma máquina, sem levar uma novidade. Uma inovação, né? Uma inovação, que o nosso concorrente está a 4 metros. Então eu quero levar uma novidade, eu quero mostrar alguma coisa, eu quero ser melhor que ele quer ser melhor que eu. Isso é o que a feira faz. A feira induz desenvolvimento, induz criatividade, induz melhorias. Quando você troca experiência com o produtor é aquele que chega, a gente leva engenheiro de desenvolvimento, pessoal de dentro de fábrica, o produtor chega e põe o dedo num problema que ele está vivendo lá no meio da roça, sol de 40 graus, que às vezes dentro de uma fábrica é uma solução simples, e na mão do produtor com sol de 2 horas da tarde, vira um verdadeiro pandemônio, é difícil para resolver. E trocando essa informação, isso é o maior dividendo que pode se levar de uma feira. Essa troca, ouça o produtor, as dificuldades que ele tem. Tem o chorão no meio, a gente sabe peneirar. Tem aquele que quer vender uma dificuldade para comprar facilidade, a gente já sabe quem é também e sabe como se faz. Mas você colhe muitas pérolas conversando com o produtor. Mas antes da gente terminar, eu ainda preciso cobrar isso do senhor. O que a gente pode esperar na frente aí? O agricultor vai passar por essa, muitas vezes sem ganhar. Tem aí um passivo grande para resolver. De uma forma ou de outra será resolvido. Ninguém vai deixar de produzir. Agora nós temos um agravante, que é o problema no Oriente Médio, isso é um agravante sério. Os preços normalmente sobem dos insumos e dificilmente voltam, mas o agricultor vai passar por essa. E eu tenho esperança que, terminado esse problema no Oriente Médio, que é muito sério, nós vamos voltar a vender alimento mais caro do que vendemos hoje. Porque quando você entra em crise, a primeira coisa que você defende é a segurança alimentar. A Europa aprendeu isso na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, por isso que aqueles países são todos cobertos por pesados subsídios, que é para poder fazer segurança alimentar do seu povo. O Oriente Médio hoje, vamos trazer bem para o popular, o Oriente Médio como um todo tem dinheiro à vontade, tem petróleo à vontade, mas as latinhas lá na despensa estão caindo de valor, estão caindo de volume. Nesse momento, em algum momento, eles vão querer encher a despensa novamente. E aí é o Brasil que tem para vender. Aí é a hora da porca. Aí é a nossa vez. A onça vai beber água, né? É isso aí. Então, dá para ser um pouco otimista mesmo diante desse cenário. Acho que o otimismo responsável dá para ser. Otimismo só na ilusão, não. Realista, né? Realista. É verdade. Ricardo, só suas considerações finais. Eu concordo na íntegra com o mestre Francisco, concordo mesmo. Eu acho que nós estamos atravessando uma crise, sim, é preciso que se reconheça que nós estamos diante de um problema seríssimo de renda no campo, né? Mas o caminho nós já vivenciamos em outras oportunidades no país, num passado nem tão distante assim. Eu acredito muito na recuperação disso que se chama do mercado global, no ajuste que há de se fazer, para que essa renda aí passa por esses tópicos citados pelo Francisco. Ou seja, vai haver um rearranjo, esse conflito ele tem que acabar, é um conflito insano, que traz seríssimas consequências, que aumenta drasticamente, é uma tempestade perfeita. Você aumenta o custo de produção, cai o preço das commodities, e aí tem um endividamento do campo brasileiro, do setor rural. E essa fase vai passar. Mas só que para que se passe e a gente preserve a integridade do produtor rural brasileiro, é preciso
que haja uma intervenção no momento certo, e ninguém fala em passar a mão na cabeça, mas precisa haver uma reestruturação, Sim. porque o setor está endividado. E essa reestruturação precisa ser feita de maneira parcimoniosa, com responsabilidade, porque senão a gente gera também falsas expectativas no público de uma maneira geral, e é preciso deixar cada dia mais claro para a sociedade como um todo que o produtor rural, ele não quer benesse, ele não quer privilégio, ele quer um cenário para que ele possa competir de maneira honesta, de maneira íntegra com todos os outros, com todas as outras atividades. Simplesmente isso. Essa crise vai passar, ela é momentânea. Eu diria que, assim como o Francisco, também um otimismo com muito pé no chão, a gente pode ter seguramente. Essa crise não vai perdurar para sempre. Isso. É isso, olha, eu quero agradecer demais a presença do Francisco Maturo aqui. Foi um bate-papo de muito aprendizado. Eu aprendi demais, né? Justamente também com o Ricardo, o nosso colega também, o Rogério Silva. E a gente espera ter outras oportunidades para a gente conversar mais e mais sobre o agro brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade.